Aleikum salam, Habib. Eu acho que o jogo, a gente começou a partida por ser uma estreia nossa do Fluminense, o piso do campeonato um pouco mais nervoso que o habitual. Jogando contra um time que já tinha jogado nesse campo, o campo está muito diferente do campo de treinamento. A gente vai tentar ajustar isso, o campo está muito baixo, a bola está muito viva, muito mais rápida do que a gente treinou aqui. Então isso também foi um fator que deixou a gente um pouco inseguro para tocar a bola. E a gente acabou cedendo alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder para o time deles, que é um time muito forte, muito rápido e muito bem treinado. No segundo tempo, a gente conversou no vestiário, a gente já tinha passado um pouco dos momentos iniciais do nervosismo que era normal acontecer. E a gente voltou melhor para o segundo tempo, com mais controle. Ainda cedemos alguns contra-ataques, mais menos, e começamos a chegar com mais facilidade. Depois que a gente fez o gol, que destravou numa jogada individual do Marcelo, brilhante, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti, aí a partida mudou de configuração, a gente começou a ter mais espaço, eles não estavam subindo a marcação, eles começaram a ter que subir a marcação por conta da desvantagem no placar, a gente fez o segundo gol e podia ter feito mais gols ainda. Eu acho que sim, o jogo é muito complexo, né, falar, porque a gente podia ter tomado o gol também, eles tiveram chance, o Fábio fez pelo menos, sei lá, 2 ou 3 defesas bem impressionantes, como é do feitio dele, quando a gente está conectado, ele acaba nos salvando quando é necessário. Mas o time tem uma característica muito forte de não desistir, esse time. E a gente, se pegar a história, somente a história que nos trouxe até aqui, da Libertadores desse ano, a gente teve momentos muito difíceis, de expulsão lá contra o Argentino Júnior, expulsão contra o Inter, o jogo que a gente teve que virar em Porto Alegre, e o time soube se manter calmo, sem desespero, e eu acredito que você usa uma palavra que tem a ver, que é de resistir. Resistir e perseverar, persistir. Chega a ser teimoso, às vezes, o time, um time que não desiste. E eu acho que foi premiado. Obviamente que o tempo de treino que a gente tem, mais de 1 ano e meio, faz diferença, porque depois quando o jogo encaixa, como foi lá em Porto Alegre, se você lembrar, os 2 gols, mesmo estando no final da partida, o normal era a gente ficar chutando a bola para frente, colocar a cara grande, colocar zagueiro na frente. A gente não fez nada disso. A gente fez 2 gols, como a gente fez hoje o nosso segundo gol, tocando a bola lá de trás e furando as linhas de marcação e conseguindo a vaga para a final naquela ocasião, e hoje também, mais uma vez, a vaga para a final. Então, acho que o time está de parabéns, e a minha resposta em relação à sua pergunta de maneira objetiva e afirmativa. Acho que o time conta um pouco da nossa história, a história do time e também a história de cada um. Está de parabéns, e a minha resposta em relação à sua pergunta de maneira objetiva e afirmativa. Acho que o time conta um pouco da nossa história, a história do time e também a história de cada um. Boa noite, Caio Bloch da Trivela. Vou fazer uma pergunta para o André e uma para o Fernando Diniz. André, eu queria que você falasse um pouco da dificuldade que vocês sentiram no primeiro tempo e também que você analisasse a partida do seu companheiro, o Martinelli. Também fez um grande jogo, participou ativamente do segundo gol. Para o Fernando, eu queria perguntar também, ele sempre fala, valoriza muito as pessoas, fala sempre disso nas coletivas, quando ganha ou quando perde. E hoje o John Kennedy entrou mais uma vez e mostrou mais uma vez que parece ser predestinado. Ele fez mais um gol na estreia no Mundial de Clubes, com poucos minutos em campo, e ele tinha falado antes que ele ia acabar com o jogo mais uma vez. Então, eu queria que você falasse mais uma vez desse jovem, quanto ele é especial e o que ele fez na partida de hoje. Obrigado. Boa noite, Caio. Como o professor Diniz falou, um jogo totalmente diferente do que a gente está acostumado a jogar lá no Brasil. Outro tipo de grama, outro tipo de bola, jogo muito corrido. O time do Egito, um time que se impõe muito fisicamente, um time muito rápido. Então, nos surpreenderam no começo do jogo, o time deles acabaram se impondo bastante. Então, depois nosso time conseguiu se adaptar, fomos para o intervalo com as orientações do professor Diniz, conseguimos entrar no jogo, conseguimos fazer o nosso jogo, botar o nosso jogo
em prática, então acabou que foi facilitando mais as ações. E sobre o Martinelli, é um moleque que eu já jogo com ele já faz 6 anos junto, vem evoluindo cada vez mais, fico muito feliz por ele, pela grande partida, é um cara que me ajuda muito dentro de campo e cada vez se mostra um grande jogador. A relação de John Kennedy, ele é um jogador certamente com muito potencial de ser um jogador brilhante. Falo brilhante, brilhante mesmo. Ser um cara que pode jogar na seleção brasileira, de decidir Libertadores, decidir Copa do Mundo. O potencial ele tem. A gente não sabe se isso vai acontecer. Tem uma estrada muito longa para ele percorrer, mas o potencial ele tem. É muito grande. E é um cara que tem o carisma do gol, um cara bem predestinado para fazer gol. Além dele saber fazer gol, tem uma atração entre ele e o gol. Então, ele é e dá para perceber, quando ele entra, que ele está num momento especial, percebe-se em poucos toques a diferença. Porque o John Kennedy é um jogador que ele nunca teve treinado. Porque ele vinha, jogava, sumia, dava problema, aquele negócio. Agora ele virou um cara muito mais profissional, então ele está mais treinado. Então, ele está mais treinado, ele está muito treinado. Ele é um cara que pode, de fato, decidir jogo. Ele não tem a obrigatoriedade de decidir jogo, mas ele decide jogos, ele fez um gol, podia ter feito outros, deu uma bola para o Cano fazer outro gol. Ele é um jogador, de fato, muito especial. Espero, e a gente trabalha muito para que ele consiga crescer humanamente cada vez mais para dar conta do potencial gigante que ele tem. Aí a pergunta falando se a experiência dos jogadores fizeram diferença, eu acho que faz diferença. A qualidade, os jogadores mobilizados, no caso do Marcelo, acabou sendo talvez o lance mais decisivo do jogo, foi o pênalti que ele sofreu. Dali para frente as coisas clarearam mais e teve pouco problema, assim, no lado do Marcelo, especificamente do Felipe Melo, teve muito pouco problema. O Felipe Melo também fez uma partida brilhante, muito sólido, muito senhor da situação. A gente acabou sofrendo por conta de algumas coisas que a gente teve erros nossos, erros táticos, erros técnicos, mas que eu acho que a qualidade do adversário, a adaptação que a gente teve que ter, porque a gente não joga contra esse time, que eu tinha jogado contra esse time e contra esses jogadores. São jogadores que, quando começou o jogo, você percebe no campo que são jogadores que têm um domínio muito grande da condição física. São jogadores potentes, jogadores rápidos. Aí teve que adaptação ao campo, que está muito mais baixo do que o campo que a gente joga lá no Fluminense, e também muito mais baixo do que o campo que a gente tem treinado. E o campo estava molhado e a bola estava correndo muito, a gente estava errando alguns domínios, alguns passes que não são. Estava parecido mais ou menos quando a gente vai jogar em campo sintético no Brasil. Falando, não que seja igual, pelo contrário, o campo estava muito bom, só muito diferente do que a gente estava habituado. Então a gente teve que fazer algumas adaptações e a gente conseguiu, depois que no segundo tempo, com um pouco mais, já passou aquele, como eu disse na primeira resposta lá atrás, no começo da entrevista, a gente conseguiu se adaptar melhor, já passou o nervosismo, a gente voltou com mais solidez para o segundo tempo, jogamos melhor, estivemos mais perto de fazer o primeiro gol, e depois que fez o primeiro gol, a partida ela ficou mais fácil para a gente conseguir impor o nosso jeito de jogar. E eu gostei muito do time do Egito, eu já tinha gostado muito nos jogos que eu tinha assistido, gostei muito deles contra o Al-Ittihad, é um time muito organizado, muito bem treinado e com muito bons jogadores. Acho que por mais de toda a dificuldade que a gente teve no início, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar e defender bem. Por mais que tivemos alguns erros no começo, nosso time conseguiu se comportar bem defensivamente. Isso é muito importante, conseguir manter o 0 no placar. Então, a partir disso, tentar criar de novo, tentar criar jogadas ofensivamente, não errar, né, óbvio. Então, acho que a partir disso é manter bem a concentração na parte defensiva. Eu acredito que a persistência naquilo que a gente sabe fazer de melhor, ela aumenta a chance de dar certo. Então, o time sabe o que tinha que fazer. No segundo tempo, a gente fez alguns ajustes, e um dos ajustes era a gente ser mais a gente.
A gente, em alguns momentos no primeiro tempo, a gente deixou de ser a gente, assim, forçando passe desnecessário, fazendo bola mais longa do que precisava, saindo, jogando muitas vezes com bola longa sem ter necessidade. Então, no segundo tempo, a gente jogou mais com a nossa cara, que era uma coisa da gente botar o pé no chão e saber o que a gente estava fazendo. A gente mostrou umas 2 ou 3 imagens e ficou claro que a gente tinha como fazer melhor. E eu acho que assim, o ponto fundamental, como o André falou, embora a gente tenha cedido alguns contra-ataques, e a maioria deles, por incrível que pareça, foi de escanteio e bola parada nossa. As chances mais claras para a gente do primeiro tempo era escanteio ou falta nossa, e a gente tomou uns 2 ou 3 contra-ataques muito perigosos, que podia ter saído o gol. E alguns outros lances foi de bola que a gente cedeu, porque a bola correu demais, porque o jogador perdeu um pouco de domínio, que tem um pouco a ver com o campo e com a bola, somado à qualidade do adversário. E o ponto positivo, que também isso é uma teimosia, no sentido da positivo e da persistência, que isso as pessoas falam um pouco, a gente marcou muito bem, extremamente bem. A gente marcou bem em linha alta, marcou bem em linha média, marcou bem em linha baixa. Os perigos que a gente correu foi tudo um pouco de... Essa soma um pouco de falta de organização na hora de fazer o ataque, a qualidade do adversário, o campo diferente, a bola diferente. Mas a marcação, quando a gente estava estruturado, talvez foi o ponto crucial para a gente ter vencido o jogo. A gente soube marcar muito bem um adversário que é difícil. Não chegou nada para mim, não vi nada. Questão disso, procuro deixar o máximo para fora do campo, o máximo para os meus empresários. Procuro estar no dia a dia com o Fluminense. E Barcelona e Real Madrid são 2 grandes clubes, mas acho que escolheria o Barcelona. Eu acho que em relação ao campo, como afetou, já falei várias vezes aqui durante a entrevista. O campo ele é ótimo, é o campo que todo campo devia ser assim, mas como nem todo campo é assim, a gente fica acostumado com o jogo acaba ficando mais lento e a gente teve que fazer uma adaptação durante o jogo, porque muda a característica do jogo. Então a gente erra na parte, muda completamente, porque a gente erra na parte técnica, erra até um pouco, interfere na parte tática. E a gente teve dificuldade, a gente espera que os próximos treinamentos a gente já solicitou para deixar o campo de treinamento na mesma medida da grama aqui e molhar da mesma forma, para a gente tenha mais chance de no próximo jogo a gente estar quase que totalmente adaptado para fazer a final. Eu esperava um jogo bastante difícil. E assim, teve essas coisas adicionais no jogo, que isso eu não esperava, do campo, da bola e até da questão da adaptação que a gente teve que fazer dos jogadores do Al-Ahly. E a gente agora vai procurar assistir o jogo de amanhã, para ver quem vai ser o nosso adversário na final, e mapear, estudar o máximo possível, procurar melhor descansar nesse primeiro momento e fazer o nosso melhor para fazer um grande jogo na finalíssima. Não, eu lido muito bem, tá no futebol. O que me apaixona no futebol e a minha vida de jogador me ensinou isso muito, a separar aquilo que é bem feito, aquilo que é correto, aquilo que é justo e honesto, daquilo que as pessoas vão falar sobre aquilo. Então, como você disse, o ano do Fluminense está sendo um ano inesquecível para a torcida. A seleção brasileira, a gente teve, na minha opinião, resultados que não corresponderam. A gente podia ter feito coisas melhores na seleção, obviamente, mas teve alguns jogos que a gente teve resultados que não condiziam com aquilo que a equipe produziu. Mas eu vejo a evolução na seleção e tem gente que gosta de olhar só para o resultado e as críticas no Brasil. Eu não posso falar de uma maneira muito profunda do que acontece no mundo. Mas no Brasil, as críticas elas são dimensionadas para o resultado. A gente fez um jogo contra a Argentina, que o Brasil foi superior o jogo todo, e quando vai fazer a soma daquilo que aconteceu, às vezes não se tira nada de bom daquilo que está acontecendo, de uma reformulação quase que integral da equipe. E eu sei que o trabalho na seleção está sendo desenvolvido de uma maneira correta. A gente sabe do que a gente tem que melhorar, a gente sabe dos defeitos que a gente teve, a gente analisa
com muito zelo tudo aquilo que está acontecendo, mas é uma equipe que está se reconstruindo e os jogadores da seleção estão trabalhando muito e a tendência da seleção é de evolução. O número de jogos no Brasil, ele de fato é excessivo, e as distâncias que a gente tem que percorrer no Brasil também são excessivas, né? Muito diferente de Portugal, que é um país muito pequeno comparado ao nosso, territorialmente. A gente vive viajando milhares de quilômetros de avião, sem pouco tempo, com pouco tempo para descansar, com campos irregulares, pouco tempo com a família, mas é uma rotina que a gente, por ser brasileiro, acaba já se adaptando desde a minha época de jogador, porque a gente espera que as coisas com o tempo também vão melhorando nesse sentido, que os campos sejam melhores, que a gente tenha um pouco menos de jogos, para a gente ter mais qualidade. Mas eu não posso me queixar, porque eu amo aquilo que eu faço, eu amo estar no Fluminense e amo também estar na seleção brasileira. Thank you so much. This concludes our press conference. Good luck to Team Fluminense in the final. Thank you all for attending and good night.